O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos de assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros jovens e crianças, meus prezados irmãos e irmãs, a parábola que Jesus nos conta hoje termina com as palavras: Vai e faze tu o mesmo. E esta ordem me dirigiu também a nós, a você e a mim. Nós sabemos a quem imitar. Ficou claro: o samaritano. E quem está atrás do samaritano é o próprio Deus. E ele deixa claro: amar o próximo é consequência que Deus nos amou primeiro. Ele se aproximou de nós.
E amar ao próximo tem ou não tem melhor valor sem este primeiro dos mandamentos, do amor a Deus. Pois nós não devemos amar o próximo a fim de que Deus também nos ame, mas sim devemos amar o próximo porque Deus já nos amou. E esta moral se funda sobre a história da nossa salvação. Não foi o homem que se dirigiu a Deus, mas foi Deus que se revelou, se manifestou aos patriarcas no Antigo Testamento e sempre de novo no decorrer da história do povo de Israel. E um dia, como Deus tinha prometido, mandou o seu Filho para reconciliar-se através do Filho, da obediência que ele prometeu ao Pai, a voltar à união amorosa. E esta parábola que acabamos de ouvir nos quer ajudar um pouquinho, sabendo que Deus tomou a iniciativa, foi Deus que mandou o Filho, não fomos nós que amamos. E em resposta a esta nossa generosidade, Deus tenha enviado o seu Filho. Mas ficou bem claro nesta parábola, Jesus assim insiste de quem se avizinhar, quer dizer, de quem tornar-se próximo. E depois também ele deixa claro como deve ser esta aproximação ao próximo. O doutor da lei, que queria examinar Jesus, formulando uma pergunta, ele tem um problema bem concreto. Ele diz, mas quem é este meu próximo a quem eu devo amar? E naquela época houve, de fato, discussões, quem é o próximo da gente? E esta discussão também se torna clara aqui, e conhecendo um pouquinho da história do povo de Israel, que uns acharam o próximo é aquele que faz parte da nossa raça judia. Mais ou menos como o nosso presidente também quer nos fazer crer, como o antigo presidente dos Estados Unidos também queria dizer que nós e o nosso povo, o resto não nos interessa. Isso não é bíblico, não. Não há brasileiro que seja amado mais que um morador lá de Alasca. Então não é só aquele que faz parte da nossa raça ou da nossa tribo. Outros mais rigorosos dizem ainda, os inimigos pessoais não são meus próximos, não. Se tenho briga com alguém, acabou esse compromisso. E também tem os fariseus, lá tem muitos grupos de fariseus, não são todos iguais, mas muitos pensam, quem não é do nosso partido, diríamos hoje, vamos dizer, e de fato nós vivenciamos isso, quem não é do nosso partido político não me interessa. Daí tem essas manifestações que não são para o bem, são para o mal da união ou da unidade. Quem é o meu próximo? O adepto daquele candidato ou de outrem. Então percebemos que esta questão de
quem é o meu próximo é até bastante atual em nossos dias. E tinha ainda os essênios, um grupo muito fanático, muito religioso, então eles disseram, os não próximos são os filhos das trevas. Também isso encontramos entre este fanatismo, entre as diversas comunidades religiosas, o que se consideram religiosas, ou evangélicas, seja como eles inventam. Quem não é da nossa raça está condenado, está fora de salvação. E Jesus nunca é perguntado o que ele pensa, mas aqui ele se manifesta. Ele diz, não há limite não há brasileiro, nem argentino, nem alemão, nem americano, nem russo, nem chinês que sejam diferentes. Todos nós devemos ser irmãos próximos uns dos outros. Pois não. Então a categoria do próximo, de um lado, é universal. Todos os seres humanos deviam viver e se tratar como irmãos, como próximos. Mas também Cristo deixa claro, estes que nós gostamos de excluir e taxar de inimigos, são também o nosso próximo, pois não há próximo e não próximo. Amarás o teu próximo, Jesus aplica por causa destas explicações que ele dá e que mencionei iniciando esta reflexão, que se, como ele diz, se amais aqueles apenas que vos amam, que prêmio mereceis? Também os cobradores de impostos fazem isso. Isto praticam até os pagãos, pois os pagãos também se amam um ao outro, não é? E São Paulo, ele baseou toda a sua conversão ao cristianismo justamente nesta visão, ou nesta compreensão. Deus nos amou quando nós éramos inimigos, éramos pecadores. Quer dizer, nós fomos todos uma raça de excluídos, distanciados de Deus. Houve uma separação, desde como a Bíblia fala no Gênesis, entre Adão e Eva e Deus, e mesmo assim Deus não se distanciou. Então, faça tu também o mesmo como São Paulo. Ele reconheceu, Deus não gosta de mim porque eu rezo muito, porque eu sou muito simpático, eu sou branco, eu sou preto, eu sou não sei de que continente. Nada disso, nada disso. Nós somos amados por Deus, todos do jeito como somos. E este amor também deve nos convencer para abraçarmos também a ordem das coisas, de amar a Deus por natureza, por assim dizer, e tirar as consequências também de nós amarmos o próximo. Se Deus ama a todos, a que títulos nós podemos excluir fulano, cicrano e quem sabe o que mais? Então o problema do doutor, então, desta parábola é devemos determinar quem é o nosso próximo, não serve para nada se nós não nos tornarmos próximos. Se todos somos próximos, está muito bom. Então o sejamos também de fato. Mas aí percebemos que a coisa é mais complicado. Tornar-se próximo. O comportamento do samaritano nos dá a resposta bem clara. É preciso aproximar-se da pessoa com fatos e não só com palavras.
nós devemos dar prova que realmente estamos pensando como estamos comprovadamente agindo. E aí, nesta altura, nos lembramos também da palavra de São João na sua primeira carta: meus filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas por atos e em verdade. Então, a parábola de hoje termina com as palavras: vai e faze o mesmo. E agora percebemos que está atrás deste exemplo que Jesus nos dá. O problema do doutor aparece invertido, de um problema abstrato e acadêmico torna-se problema concreto e operativo. Não quem é o meu próximo, mas de quem me posso tornar próximo. Determinar quem é o nosso próximo não serve para nada se não nos tornarmos próximos. Nós falamos, meus caros irmãos e minhas irmãs, mas na realidade esses irmãos e essas irmãs às vezes estão bastante distantes da gente. Como tornar-se próximo? Como aproximar-se então com alguém? E o texto deixa claro, é através de fatos e não só de palavras. Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. Se o samaritano se tivesse dado por satisfeito, aproximando-se do ferido, e só dissesse palavras de compaixão: oh, coitado, eu sinto muito, está doendo, né? O que aconteceu? Coragem, já vai melhorar. Tchauzinho, tudo de bom. Não soa isso como ironia, como insulto? O apóstolo Tiago deixa isso bem claro na sua carta. Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e alimentos cotidianos, como agora, nesta situação que estamos atravessando, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Para amar como Jesus exige, é preciso gastar, dispor até gastar-se, engajar-se, assim como fizeram muitos santos no decorrer da história da nossa igreja, que encarnaram a parábola do bom samaritano, homens e mulheres que fundaram ordens religiosas para resgatar escravos, atender doentes, amparar órfãos, curar leprosos, assistir moribundos. Esses homens e estas mulheres heróicos não tinham diante de si somente a parábola do bom samaritano, não, mas sim Jesus, vendo esse amor, os seus exemplos, as suas promessas, os seus sacramentos e, sobretudo, o Espírito que Ele implantou no nosso coração desde que fomos batizados. Bom, então a nossa reflexão sobre o Evangelho foi até agora da realidade, a parábola, e agora também ir da parábola à realidade, quer dizer, aplicar isso à nossa vida, né? À nossa realidade.
pois nos foi dito, vai e também tu e faça o mesmo. E isso aparece mais concreto do que no início. Sabemos de quem nos fazer próximos e como nos fazer próximos. E a palavra espera encarnar-se em nossa vida cotidiana, como se encarnou e como se encarna em tantos nossos irmãos que aderam de verdade, de zelo pelos irmãos mais pobres. Tem muitos vicentinos e agora nesta época de fome, de necessidade, de carestia, quantas pessoas se oferecem para ajudar organizando alimentos e roupa para pessoas que ficaram privadas de tudo, também destas enchentes que sofremos. Mas a gente poderia também ficar com raiva, por exemplo, lembrando deste coitado sacerdote que volta de Jerusalém, do templo onde prestou seu serviço, indo para casa, naturalmente com pressa, e também o levita que tem pressa para chegar a Jerusalém, para cuidar das cerimônias, da liturgia, e ele foi escalado, e agora vem este obstáculo, um cara caído lá no chão, sendo maltratado por ladrões. Então, também nós pensamos, por que eles fizeram isso? Talvez não tinham dinheiro para ajudar, por que passaram para o outro lado, querendo tomar distância? Eles não queriam tocar este cara. E para o judeu era assim, quem tocava o sangue de alguém, assim ferido, não podia prestar serviços cultuais a Deus no templo e em outros lugares também. E quem tocava um defunto se tornou impuro, devia, por assim dizer, entrar em quarentena para poder, depois de muitos dias ou semanas, até ser purificado e voltar à vida comunitária. Mas isso não nos interessa tanto. O que nos interessa é que nós nos reconhecemos também nestas pessoas, não só o padre e o sacristão, não. Nós todos somos membros deste Cristo, fazemos parte do sacerdócio de Jesus Cristo. Pois não. Então, é importante que nós também não tenhamos medo de encontrar situações difíceis. Também, às vezes, necessário sujar as mãos, ajudar, prestar o serviço se houve uma calamidade, ou ajudar também financeiramente, botar a mão no bolso para ajudar alguém a poder fazer um tratamento de saúde. Nós todos sabemos como é difícil. Cada consulta praticamente custa R$300. Então, se você tem ainda ir no laboratório e comprar remédio, então seu salário mínimo já não é suficiente para poder atender esta necessidade. Então é necessário, meus caros irmãos, se perguntar onde eu devia ajudar um pouquinho mais, não construir grande palacete onde eu posso apreciar e valorizar a minha dignidade, a minha grandeza, a minha sabedoria e minhas entradas para levar a vida boa, enquanto os que passam à sua frente nem têm biscoito, têm que roer o unho do próprio dedo. Pois não, então aqui o sacrifício não está sendo dispensado. E isso justamente Jesus quis dizer, tornar o próximo assim, aquele que está perto de você. Quem é o meu próximo? É aquele, seja quem for, que necessita algo que ele precisa para levar uma vida digna de um filho de Deus. E aí poderíamos fazer muita coisa, mas não vamos entrar nesse assunto que nós estamos vivenciando também. Mas é preciso, concluindo, que olhemos ao
redor, logo depois também desta nossa missa, ou durante a semana, pelo menos, para ver qual é a pessoa ao nosso redor ou a situação das quais podemos fazer-nos próximos. Não reconhecer o próximo, nós devemos ser próximo para este próximo que está sofrendo. Então desejo que Deus não permita que voltemos à próxima Eucaristia sem ter começado a fazer alguma coisa. Alguma coisa, faça a mesma coisa como o bom samaritano. Amém. Amém.